A Globo recebe hoje metade de toda a verba publicitária do governo Lula. Metade vai para um grupo. Então, quanto que vocês acham que tem de sacanagem do Gilmar Mendes se for atrás da família dele? De todos aqueles enteados, a esposa, de quantos? E a imprensa? Metrópolis, vocês já viram alguma coisa no Metrópolis contra o Gilmar Mendes? Eu faço um desafio aqui. Entrem no Google, peguem o site do Metrópolis e digitem Gilmar Mendes e achem uma vírgula contra. Por que será? Por que será? O que fez Dias Toffoli, o que fez Alexandre de Moraes para cair na desgraça dessas pessoas? Porque há cumplicidade da imprensa. Por quê? Por que a imprensa é cúmplice? Por que ela, até esse assunto chegar numa guerra com um banqueiro, e de banqueiros ninguém falava nisso? Eu digo a vocês, porque eles são beneficiários do esquema. Beneficiários. Por isso que eu digo que alguma coisa mudou no esquema de interesse, nada disso é sobre valores. No final das contas, a imprensa, a velha imprensa, está toda comprada. Não necessariamente que não haja bons jornalistas, mas os veículos não deixam a publicação. Ora, eu sei de pelo menos dois, que eu soube diretamente, 2 veículos de imprensa para os quais o Gilmar Mendes ligou e falou assim, e deu expor nos caras, e os caras receberam, os repórteres de baixo, receberam ordens de cima para não tocarem no nome do Gilmar Mendes. Depois que o Gilmar Mendes ligou ameaçando ou convencendo os veículos de imprensa. Se o Gilmar Mendes quiser me desmentir, eu digo o nome dos veículos. E digo quem foram os repórteres, se for necessário, num processo de calúnia. Eu não falo nada, eu não sou que nem outros que existem aí, eu não falo nada de coisa de ouvir falar. Para eu falar é porque eu tenho certeza, a fonte foi checada, eu sei do caso, eu vou dizer o caso que foi. Só não falo aqui para proteger os repórteres. Vocês acham que eu não vou dizer aqui que existe interesse nos veículos de imprensa do Brasil? Ora, eu estou dizendo, todo mundo nesse esquema está ganhando ganhos de rios de dinheiro. E você e eu que estamos quebrando a cara e bancando essa farra. É o complexo industrial da propina. Que vocês acham o quê? Que não envolvem a mídia? Envolve a mídia e a classe artística, que estão enchendo cada vez mais o rabo de dinheiro. Não é sobre valores morais, é sobre valores financeiros. Então não é que a velha mídia percebeu as ilegalidades, os desmandos do país. O Wagner Moura não ganha o Globo de Ouro e dá um discurso xingando o Bolsonaro à toa. Cadê o Wagner Moura, hein? Ele está indignado com o escândalo envolvendo o Toffoli e o Alexandre ou não tem opinião sobre o assunto? Eu ia adorar ver o Wagner Moura numa premiação internacional, porque eu acho o Wagner Moura um ator espetacular. Tem essa coisa, né, dos atores, melhores atores, serem imbecis, completos, que não valem nada e que enchem o rabo de dinheiro, como, por exemplo, o Wagner Moura, ou como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tem tantos, mas posso citar o Leonardo DiCaprio, o Mark Ruffalo, o Hulk. Mas ninguém fala de nada, não tem nenhum escândalo. Daqui nos Estados Unidos não vi um ator indignado com um escândalo bilionário de fraude dos somalianos em Minnesota. E no Brasil não tem um artista preocupado com os escândalos de Dias Toffoli. Imaginem, troquem, por exemplo, imaginem que fosse, por exemplo, um resort da família Bolsonaro. Os caras não iam parar de falar nisso o dia inteiro. Então, não se esqueçam, não é sobre valores morais, é sobre valores financeiros, é sobre preço. Eu não quero falar em termos figurados, não. Vamos falar em números. Em 2025, a captação do seu e do meu dinheiro para a Lei Rouanet
bateu recorde, que foi publicado no site do governo. 3,41 bilhões de reais. Não falei milhões. Eu falei 3,41 bilhões de reais. Que foi um crescimento de 12% em relação a 2024. A economia brasileira cresceu quanto? 2%. A economia dos artistas cresceu 12% em 2024. Mas se você está escandalizado, não fique. 12% de crescimento em relação a 2024 não é nada comparado aos 45% de crescimento em relação a 2023. Ou seja, de 2023 para 2024 cresceu 45%. E de 2024 para 2025, 12%. Eu não sei você, mas eu acho que o Brasil dos artistas cresce num ritmo diferente do Brasil do trabalhador, né? Tem sobrado mais dinheiro na sua casa para você pagar as suas contas desde 2023? Eu pergunto isso. Porque o quanto você paga para o Wagner Moura xingar o Bolsonaro no Globo de Ouro só aumentou. O governo Lula já gastou 8 bilhões de reais com artistas através da Lei Rouanet. Eu falo que existe um esquema para roubar o teu dinheiro, onde essas pessoas são todas cúmplices em conluio. Eu falo da classe artística e estava falando da imprensa. A imprensa também é comprada. Vejam a diferença entre o governo Bolsonaro e o Lula. A Globo recebe hoje metade de toda a verba publicitária do governo Lula. Metade vai para um grupo. Será que é coincidência a posição editorial que eles tomam? E o restante? Por que não é diferente, então, na Record ou SBT? Porque a Record e o SBT recebem quase todo o resto. Tá aí no gráfico, na tela para vocês. E aí tem uma merrequinha para Band, para Rede TV e para CNN Brasil. Um cala-boquinha. Então não é só que os jornalistas da Globo são esquerdistas, ou que os atores da Globo são esquerdistas. É claro que eles são. De formação, mas tá todo mundo enchendo o rabo de dinheiro no complexo industrial de propina, paga e muito bem paga. Por isso a militância, por isso a linha editorial pro Lula, por isso a lacração. Todos os malucos que fazem isso, que realmente creem na ideologia, eles creem. Mas a verdade é que a maioria ali recebe muito bem para continuar crendo. E é contra isso que a gente tem que lutar. É isso que a gente enfrenta. É isso que a gente vai enfrentar em 2026. E é desesperador. Eu estou num ano aqui de que até eu estou ficando, porra, não aguento mais. É muita sacanagem, é muita putaria, é muita gente se dando bem. Mas se eu não falar, quem que vai falar? 8 bilhões, cara. 8 bilhões, 8 bilhões. Volta o gráfico do quanto que a Globo recebeu no ano passado, o Bruno, esse último que você abriu. Cara, é um negócio impressionante, cara. Quanto que dá isso? É um negócio impressionante, cara. Vejam no governo Bolsonaro, né? A Globo recebia 2019, 20, 25, 28, 29, aí entra o Lula. E o gasto com a Globo dobra, 51, 48, 49. Uma coisa impressionante. Uma coisa absolutamente impressionante.